Como posso receber o perdão de Deus? Receber o perdão de Deus é mais fácil do que você possa imaginar. Lembre-se de uma coisa. Às vezes o Senhor Jesus, nas suas orações, nas suas palestras, nos seus ensinamentos, Ele disse que se nós não perdoarmos os nossos irmãos as suas ofensas, tampouco o Pai Celestial vos perdoará. Uma coisa é necessária: nós devemos aprender a perdoar. É difícil, porque Jesus Cristo nos ensinou: se alguém te ferir numa face, vire o outro lado. Se alguém te mandar caminhar 1 milha, caminhe 2. Se alguém te pedir emprestado, empreste, e não corra atrás para que te devolvas. Esse é o ensinamento do Mestre para toda a vida do cristão verdadeiro que serve ao Senhor. Agora, uma coisa é certa: o perdão de Deus ele existe, mas para receber o perdão de Deus, nós precisamos passar por um processo. E qual é esse processo? Vamos observar agora. Essa é uma apresentação do Ministério God Question Português. Pergunta: como posso receber perdão de Deus? Atos capítulo 13, versículo 38 declara: tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia a remissão de pecados por intermédio de Jesus. O que é perdão e por que preciso? A palavra perdão significa limpar a conta, perdoar ou cancelar a dívida. Quando ofendemos alguém, buscamos seu perdão para que o relacionamento seja restaurado. Perdão não é dado porque alguém merece ser perdoado. Ninguém merece ser perdoado. Perdão é um ato de amor, misericórdia e graça. Perdão é uma decisão de não manter algo contra a outra pessoa, apesar do que ele tenha feito. A Bíblia diz que todos nós precisamos do perdão de Deus. Todos nós temos cometido pecado. Eclesiastes capítulo 7, versículo 20 proclama: não há homem justo sobre a face da terra que faça o bem e que não peque. 1 João capítulo 1, versículo 8 diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. No final das contas, todo pecado é contra Deus. Salmo capítulo 51, versículo 4. Por isso, precisamos desesperadamente do perdão de Deus. Se nossos pecados não forem perdoados, passaremos a eternidade sofrendo as consequências de nossos pecados. Mateus capítulo 25, versículo 48, João capítulo 3, versículo 36. Perdão. Como posso obter? Graças a Deus, Ele é bondoso e misericordioso, pronto para nos perdoar dos nossos pecados. Segundo Pedro capítulo 3, versículo 9 nos diz: Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Deus deseja nos perdoar, então Ele providenciou nosso perdão. O único castigo justo pelos nossos pecados é a morte. A primeira parte de Romanos capítulo 6, versículo 23 declara: porque o salário do pecado é a morte. Morte eterna é o salário que merecemos por nossos pecados. Deus, em seu plano perfeito, tornou-se um ser humano, Jesus Cristo. João capítulo 1, versos 1 e 14. Jesus morreu na cruz, pagando o preço que nós merecíamos pagar: morte. Segundo Coríntios capítulo 5, versículo 21, nos ensina que aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus morreu na cruz, levando sobre si o castigo que nós merecemos. Sendo Deus, a morte de Jesus providenciou perdão pelos pecados do mundo inteiro. 1 João capítulo 2, versículo 22, proclama: e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Jesus ressuscitou dos mortos, proclamando sua vitória sobre o pecado e a morte. 1 Coríntios capítulo 15, versículos de 1 a 28. Graças a Deus pela morte e ressurreição de Jesus Cristo. A segunda parte de Romanos 6 e 23 também é verdade. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você quer ter seus pecados perdoados? Você tem sentido o peso da culpa que simplesmente não desaparece?
Perdão de seus pecados é disponível a você, se apenas colocar sua fé em Jesus Cristo como seu Salvador. Efésios capítulo 1, versículo 7 diz: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Jesus pagou nossa dívida por nós, para que pudéssemos ser perdoados, e Ele te perdoará. João 3, 16 e 17 contém esta maravilhosa mensagem. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Perdão é mesmo tão fácil assim? Sim, realmente é. Você não pode conquistar o perdão de Deus. Você não pode pagar pelo perdão de seus pecados contra Deus. Você só pode recebê-lo por fé, através da graça e misericórdia de Deus. Se você quiser aceitar Jesus Cristo como seu Salvador e receber perdão de Deus, aqui está uma oração que você pode fazer. Fazer esta oração ou qualquer outra oração não é capaz de lhe salvar. Apenas confiar em Jesus Cristo pode providenciar perdão de seus pecados. Deus, eu sei que tenho pecado contra ti e mereço castigo, mas Jesus Cristo tomou o castigo que eu mereço, para que por fé nele eu possa ser perdoado. Eu abandono o meu pecado e coloco minha confiança em ti para a minha salvação. Graças te dou por sua maravilhosa graça e perdão. Amém.